família cristã é evangelizadora e missionária. Acaba se tornando evangelizadora e missionária uma igreja doméstica e pode se tornar uma família totalmente dedicada ao serviço da igreja. Monsenhor Jonas Habib. O Papa Francisco, naquela encíclica A Alegria do Evangelho, ele disse: saiamos para anunciar a vida de Jesus Cristo. É a igreja em saída, a igreja missionária. E as nossas famílias também são convidadas a serem missionárias. O outro Francisco, São Francisco, dizia dessa forma: é preciso evangelizar. E se for preciso, use as palavras. Isso significa o quê? Que mais do que nunca é necessário evangelizar com a vida. A igreja carece hoje, nos tempos de hoje, o que ela mais carece são de famílias que busquem com autenticidade a santidade. E que testemunhem essa santidade para o mundo. Está começando mais um programa Educar na Fé. Siete parte di una grande famiglia che porta avanti il Vangelo nel mondo e state in questa grande famiglia, ognuno fa la sua parte insieme, siete missionari, portatori dell'opera missionaria della Chiesa e avete un bel programma: ascoltare, pregare, conoscere, condividere, solidarietà. Questi sono gli elementi essenziali che realmente sono un modo di essere missionario, di portare avanti la crescita della Chiesa, la presenza del Vangelo nel mondo. É possível transformar uma experiência que foi dolorosa em uma coisa boa, em algo bom? É. Com Deus é possível. É como a pequena ostra, quando é ferida por um grãozinho de areia, ela transforma aquela ferida numa pérola. Foi exatamente o que aconteceu com o nosso irmão Jimmy, da comunidade Canção Nova, com o movimento Famílias em Pé. Na adolescência dele, aos 17 anos, já era um pouco mais que adolescente, ele passou por um sofrimento sério na família dele e foi ali que ele começou a ver a importância de buscar a Deus, da fé, para se ter uma família unida. Nós somos missionários da comunidade Canção Nova. Nós temos 3 filhas, Camila, Maria Júlia e Gabriela. Temos 12 anos de casados e para nós é uma alegria poder estar aqui para partilhar sobre o projeto Famílias em Pé, que se iniciou no ano de 2008. Falar desta missão que hoje Deus nos confiou, eu não tenho como negar, isso foi lá na minha história que eu percebo que Deus já estava me preparando. Eu era mesa tenista, jogava tênis de mesa, eu era jovem ali nessa época, eu tinha 17 anos, eu estava voltando de um torneio onde eu estava em Rondônia, eu tinha até ganhado ali o torneio, eu saí de lá muito feliz porque eu queria mostrar para minha família, meu pai e minha mãe, os troféus que eu tinha ganhado. Mas quando eu cheguei em casa, que meu pai não estava mais, minha mãe vem correndo, chorando, me abraçando, dizer que o seu pai, ela dizia que o seu pai nos abandonou. Aquilo é como que o mundo tivesse caído na minha vida. Ali eu percebi que a coisa mais importante na minha vida é a família. Foi naquele momento de dor com a minha família que eu percebia que eu não podia mais deixar, outras famílias se enterrar ou se destruir, como a minha família ela passou por essa realidade. Foi deste momento que eu percebi que eu precisava alicerçar a minha vida em Deus. Buscar em Deus essa fonte de amor. Buscar em Deus essa fonte de amor. Como pode um garoto com apenas 17 anos ter chegado a essa inspiração, enquanto outros com a mesma idade, na mesma situação de sofrimento, acabam se revoltando, caindo no mundo das drogas? É porque existia uma mãe temente a Deus. A nossa experiência, quanto família,
parte daquilo que eu aprendi dentro de casa com a minha mãe. Minha mãe foi fecundando em nós, que nós temos que lutar pela família, e a nossa luta foi na oração. Minha mãe, Isabel, ela é uma mulher que sempre nos ensinou a rezar o terço. A gente ia lá rezar o terço na copa da casa, onde ela colocava a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Mesmo quando a gente, jovem ou criança, não entende, acha que é perda de tempo, cansativo, hoje eu colho os frutos disso. Ela que nos levou para Deus. Então nós, desde criança, vivemos essa experiência com Maria. E ela sempre nos ensinou a amar, né, a família, a amar o meu pai, a amar os irmãos. Nós tivemos muita luta e ali a gente teve que enfrentar a dureza da vida, que foi com a própria separação dos meus pais. Eu sempre fui de igreja, mas foi naquele ano de 1995 que eu tomei a decisão na minha vida, onde eu percebi que a família, ela era tudo. E ali eu comecei mais do que nunca a rezar o terço, a entrar nesse combate pela minha família. Foi nesse tempo que eu conheci a Canção Nova. Vim para a Canção Nova no ano de 1999 e no ano de 2000, no meio do ano de 2000, em julho, eu conheci a minha linda esposa Benedita. Eu venho de uma família de 7 irmãos. Eu sou a caçula, não é? E eu vivi uma experiência muito forte por intercessão de Nossa Senhora também na minha família. Meu irmão que estava para se separar, uma crise muito grande no casamento. E eu me lembro que eu senti muito forte de ir para o quarto para me ajoelhar e rezar pelo casamento do meu irmão. Graças a Deus, Deus restaurou o casamento. E aí eu fui percebendo a ação de Deus e a intercessão de Nossa Senhora pela força da oração. Então, fiz caminho, né, vocacional para a Canção Nova, vim para a comunidade com 23 anos, não é? E eu sempre tive no meu coração, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Diante do testemunho dos primeiros cristãos, os pagãos exclamavam admirados: vede como eles se amam. E assim precisa ser a família. Um oásis de amor neste mundo, a presença de Jesus aqui neste mundo. Uma família missionária. Toda família católica é chamada a ser missionária, a evangelizar com o testemunho de vida. Dessas experiências que nós, né, chegamos no matrimônio, no dia do nosso casamento, o padre Jurandir que celebrou, ele dizia para nós: olha, eu sinto que Deus está falando para mim que Ele não quer que vocês apenas sejam um casal que reze e que evangelize as famílias da comunidade, sendo formadores ou que sejam pessoas que acompanham casais na comunidade, não. Além disso, eu sinto que Deus, Ele quer que vocês evangelizem famílias, lutem pelas famílias que estão lá fora. Hoje a gente consegue enxergar com um pouco mais de clareza que Deus, Ele confia uma missão específica para cada casal, para cada pessoa, para cada família. E potete aiutare anche gli altri dove forse a casa non si prega, che non conoscere la preghiera, aiutarli di imparare a pregare con loro e così introdurre gli altri nella comunione con Dio. Somos chamados a ser fermento na massa, a sermos luz no mundo e, como família, evangelizarmos outras famílias. O lindo movimento Famílias em Pé tem sido esse fermento na massa que tem levado tantas famílias para Deus, que tem resgatado a fé de tantas famílias e através de uma receita muito simples: joelho no chão, famílias em pé. De 2007 a 2008, Deus começou a agir tanto na Benedita quanto em mim. Deus começou a atrair pessoas que trabalham conosco. Eles começaram a pedir para que a gente pudesse rezar. A gente percebia que era na família a dificuldade. E aí eu sugeri para ela para que nós pudéssemos fazer visita na casa desses colaboradores. Vamos rezar o terço. Nós rezamos o terço com tanto amor,
com tanta devoção, e a gente experimenta que pelo poder da oração do terço, uma oração dos humildes, uma oração simples, nós vemos graças de Deus acontecer. Começa com Maria, porque ela por si, ela não quer, né? Maria ela não quer aparecer, não. Ela abre portas para aquele que vem fazer a obra, que é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo faça. Depois, nós partilhamos a palavra de Deus, que a palavra de Deus já nos atesta e nos diz: quem convence da verdade é o Espírito Santo de Deus. E ali nós pedimos o Espírito Santo sobre aquela família. Até porque essa era a nossa vivência quanto casal. A nossa vivência quanto família, não é? Quanto carisma, Canção Nova. Nós vivemos essa dimensão de rezar o Santo Texto todos os dias, de fazer o estudo da palavra, de ter essa experiência com a palavra de Deus e de pedir todos os dias sobre nós o batismo do Espírito Santo. Então, na verdade, nós fomos levar aquilo que nós experimentávamos no nosso dia a dia, na nossa casa, dentro da nossa família. A família, como a igreja, tem por dever ser um espaço onde o Evangelho é transmitido e de onde o Evangelho irradia. Os pais não somente comunicam aos filhos o Evangelho, mas podem receber deles o mesmo Evangelho profundamente vivido. Paulo VI.